Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R, módulo Programação em R, nível básico. Hoje nós estamos com a aula 12. Vamos falar sobre o tipo de objeto, listas. Se vocês querem pegar todo o material, vocês podem vir aqui na página do curso, que é bendavid.github.io/curso R. Aqui você vem na barra de navegação, subseção básico. Na subseção básico, você está na página Programação em R nível básico. Aqui no sumário, algo de interessante e de acréscimo que nós tivemos das aulas anteriores é o link Exercícios e Scripts via Chime. Lá você vai poder fazer exercícios para cada tópico específico que estamos discutindo. Suas dúvidas e indagações podem mandar aqui na descrição. Bem, para a nossa aula de hoje também nós vamos falar sobre lista de dados. Espero que vocês aqui em lista de dados façam a leitura complementar e aqui nós temos uma discussão bem mais detalhada de tudo que nós vamos passar aqui nessa videoaula. Vamos lá? Bem, o objeto lista, pensando em tudo até agora que discutimos, ela na realidade é como se fosse um vetor atômico mais complexo, vamos pensar assim. Porque o tipo de objeto lista, na realidade, ele é um agrupamento de objetos que não tem um simples modo, mas um agrupamento de objetos, ou que aqui nós vamos chamar de elementos, em que você pode ter tanto um vetor em modo caractere, lógico, numérico, mas também você pode inserir listas dentro de listas. Isto é, você pode criar um objeto lista e inserir dentro de um outro objeto lista. É o que a gente chama de objetos recursivos. Nesse caso, além das listas, nós podemos inserir outras coisas que não sejam vetores. Por exemplo, funções, expressões. Então, a lista ela tem um recurso como objeto muito importante para a linguagem R. Por exemplo, quando nós falamos sobre atributo dos objetos, que são características específicas dos objetos na linguagem R, eles são armazenados, por exemplo, em forma de lista, dentre outras aplicações que esse objeto pode ter. Então, nesse caso, a lista ela vem com o recurso de nós conseguirmos agregar mais objetos que tenham modos diferentes. Nesse caso, vamos para alguns exemplos, né? A forma, então, de se obter uma lista é por meio da função list, né? Então, vejamos. Para eu criar aqui uma lista, o que foi que eu fiz? Bem, os argumentos que eu vou colocar será justamente os objetos que eu quero inserir nessa lista. Então, observe que aqui eu estou colocando um vetor numérico, um vetor. Na realidade, aqui nós temos um vetor de comprimento 1, que é um caractere, que é uma letra minúscula, e aqui eu estou inserindo uma lista. Veja como é a estrutura desse objeto quando a gente imprime. Uma coisa que é interessante, que até então eu não havia mostrado para vocês, é que quando vocês criam o objeto e entre esse objeto você põe o parêntese, quando você executa a linha de comando, automaticamente ele já imprime na tela do console, né? Então você não precisa pôr ponto e vírgula e digitar o nome do objeto nesse caso para você imprimir. Simplesmente com essa sintaxe você consegue realizar esses dois comandos de uma vez só. Então a estrutura se baseia assim. Nós vamos dizer, portanto, que nesse caso nós temos 3 elementos. O primeiro elemento é um vetor, em que esse vetor nós temos 3 valores, né?
E no caso, eu para não confundir o elemento do objeto com o elemento da lista, eu vou chamar de elemento da lista de objeto e o elemento do objeto eu vou chamar de elemento. Então, nesse caso aqui, o nosso primeiro objeto ele tem 3 elementos. O segundo objeto ele tem 1 elemento. E veja que a forma de lista, a estruturação dela, de indexação é um pouquinho diferente das demais. Que aqui nesse caso eu tenho um terceiro objeto em que dentro dele nós temos 2 elementos. Então aqui eu tenho uma lista que dentro dessa lista nós temos 2 elementos. Então a lista ela tem um norte muito interessante porque na aula seguinte nós vamos ter um tipo de objeto especial que é nesse formato aqui de lista, que é o data frame. É um dos objetos mais utilizados aí quando você vai manipular dados. Para nós acessarmos esses elementos, então eu vou usar o sistema de indexação. O sistema de indexação que nós vamos utilizar é esse duplo colchete. Então, quando eu tenho esse duplo colchete e ponho 1, estou dizendo que estou acessando no objeto L0 o primeiro elemento, isto é, o primeiro objeto da lista, que nesse caso é o vetor com 3 elementos. Se eu quero acessar o primeiro elemento, esse comentário aqui está equivocado, segundo valor do primeiro elemento, na realidade é o primeiro valor do primeiro elemento. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, perceba na estrutura do objeto anterior, se eu quero acessar o primeiro elemento do primeiro objeto, então eu tenho aqui a referência do primeiro objeto e a indexação dos elementos. Então, se eu quero o primeiro valor, que é 1, a indexação é colchete 1. Então, aqui eu quero acessar o primeiro elemento, eu uso o duplo colchete 1 para referenciar o objeto, que no caso é o primeiro, e o primeiro elemento com um colchete 1. Isso daqui é quando nós temos uma lista em que nós não nominamos as colunas, ou melhor, os seus objetos. Nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Como segunda alternativa de indexação, eu vou agora criar uma lista, do mesmo jeito da anterior, só que eu estou nominando os objetos. No caso aqui, eu tinha um objeto que era de modo numérico, agora ele vai ter nome L01. Esse aqui eu tenho um vetor de comprimento 1, que é um caractere, ele agora é L02. Então, o que é que vai acontecer para facilitar a forma de indexação dessa lista de acesso? Eu vou colocar o nome do objeto, L0, dólar, e referenciar agora o nome do objeto dentro da lista, que no caso é L01. Então, se eu quero acessar esse primeiro objeto, eu coloco L0 dólar L01 e aqui eu tenho acesso ao objeto. Para imprimir o segundo valor, do mesmo jeito. E assim sucessivamente. Bem, considerações que nós queremos fazer para essa videoaula é que, mais uma vez, o objetivo não é manipular essas estruturas de objetos. Nós não queremos manipular dados. Nós só queremos mostrar para vocês a estrutura básica desse tipo de objeto para futuras análises, porque em funções nós vamos fazer algumas manipulações com esses objetos, porque aí nós vamos ter a aula específica para trabalhar com funções. Então, bons estudos e até a próxima!